Ouve. Quem sou eu para questionar? As mãos a me implorar. Tu és Deus, a prisão de mim. Nas mãos do oleiro me entrego inteiro pra ser quebrado e refeito. Nas mãos do oleiro sou restaurado pra ser um novo vaso. Vamos, coração, você que pensa. Tuas mãos, Ouve. eu sou bom, nenhum varão,
sei quando, não sei como, mas sei que Ele vai agir. Não sei quando, não sei como, mas sei que Ele vai agir. Amém. Está cheio de nós. Creia e vamos pedir. Damos oração. Que bem, Senhor. Deus é Deus. Independente de qualquer situação, Ele é Deus. Nós só precisamos abrir, fechar os nossos olhos e vamos falar com o nosso Deus. Senhor Deus, muito obrigado, meu Deus, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Obrigado por termos acordado hoje. Obrigado pelo nosso trabalho, Senhor, que testemunha que Pai de trabalho, de jejum e oração. Nós sabemos que quando nós colocamos a nossa vida em Tuas mãos, o Senhor vai agir, Pai. O Senhor tem agido no nosso meio. Hoje nós queremos pedir uma bênção muito especial sobre aquela família que está enlutada. Cuide, Pai, daquele pai, daquela mãe, daquela família, Senhor. Porque nós sabemos que tudo isso que está acontecendo já é um passo de um Deus se aproximando. A Tua volta está próxima, Jesus. Que nós possamos nos perdoar e perdoar os nossos irmãos. Fique conosco, nos dê a Tua paz. Fale conosco hoje, em nome de Jesus. Amém. É hora de viver sem culpa. Queridos, o que é culpa? Quem pode me falar aí, o que é culpa para você? Quando você faz algo errado. Quem mais? O que é culpa? Arrependimento. Culpa é você culpar alguém. Já viu pessoas sendo culpadas injustamente? O nosso mundo hoje ele é assim, né? Eu passei por uma experiência uns anos atrás. Eu trabalhava na prefeitura de Taboão e fui injustiçada injustamente, sabe assim? Eu trabalhava no RH, liderava umas 12, 13 meninas e chegou um moço para ser contratado e eu sabia todos os procedimentos, era o meu trabalho. E eu disse para ele, para você entrar em outro cargo, você vai ter que pedir conta daquele, né, exonerar para você pegar outro. E ele não gostou muito da ideia, pegou os papéis, rasgou tudo e levou para o prefeito. Eu fui chamada pelo meu chefe, e aí ele me chamou e disse assim, Vande, ele me chamava de Vande, eu sei que você não fez isso, eu sei o seu caráter, eu tenho certeza. Eu disse para ele, chefe, com certeza eu não fiz isso. Isso não está no meu perfil. Mas eu fui culpada de uma coisa que eu não fiz. Pior coisa é você ser culpado de algo que você não cometeu. E assim, aí ele foi lá, trouxe, levou os papéis, tudo, mas o nosso Deus, querido, Ele é poderoso. E eu orei e falei, Senhor, está em Tuas mãos. E aí meu chefe me chamou, a gente analisou todos os papeladas, e no outro dia, passado acho que 2, 3 dias, ele estava ali na frente daquele moço, atendendo ele da melhor maneira possível. Porque o mal, queridos, você não trata com mal, você trata com bem. Entendeu? Nós temos que trabalhar isso. É hora de ver sem culpa e tratar o mal com bem. Nós temos que ensinar isso até para os nossos filhos, porque muitas vezes nós queremos tratar o mal com mal. Tudo bem, foi o comentário hoje lá. Eu picava aquela menina. Queridos, quando ela fez isso, ela estava com Deus? Não. Então não cabe nós julgar as pessoas. Não cabe nós, porque nós não sabemos como que nós vamos agir. E quando o sentimento de culpa não é ativado, é impossível corrigir o próprio comportamento dessa habilidade, queridos. Para você pedir perdão, você tem que ter uma habilidade, sim ou não? É fácil? Não é fácil. E se for da nossa vontade mesmo, nós não vamos conseguir, vamos? Não. Nós precisamos pedir para quem? Para Deus. Senhor, me ajude, porque eu preciso pedir perdão para a irmã. Eu preciso pedir desculpa. E hoje nós vivemos num mundo que as pessoas não querem perdoar. Por isso que tem muitas pessoas com câncer, tem muitas pessoas doentes. É porque lhe falta o perdão, queridos. Quando a gente não perdoa, a gente morre. E tem pessoas hoje, até mesmo dentro da igreja, viu, queridos? Morrendo porque falta liberar o quê? Perdão. É uma palavrinha tão pequena, mas é uma palavrinha que mexe muito. E assim, a gente pode abrir para casa, tem vários casos de pessoas que dizem que não perdoa. Como que você não vai perdoar o seu irmão?
Porque Jesus nos perdoou morrendo aonde? Lá na cruz. Por amor a mim e a você. Vamos ver o que diz lá Romanos 3:23, por gentileza. Abre sua Bíblia. Pois todos pecaram e carecem o quê? Da glória de Deus. Então todos nós somos o quê? Pecadores. E carecemos da graça de quem? De Deus, queridos. Sem Deus nós não somos nada. Somos apenas pecador. Somos apenas pó. Então realmente nós dependemos da graça de Deus. Eu e você estamos aqui hoje em busca do quê? Do nosso perdão. Porque nós temos que perdoar todos os dias. A palavra de Deus diz o quê? 70 vezes 7. E a gente tem que viver perdoando, querido. Porque se a gente não perdoa, como que nós vamos ter perdão de Deus? Conhece pessoas que é dura e fala, não perdoo. E aí essa pessoa vai se definhando, morre mesmo. Por quê? Não libera o perdão. E a gente precisa, no mundo que a gente está vivendo hoje, liberar o perdão. O perdão, ele é uma coisa saudável. Quando você libera o perdão, você tira aquele ódio de dentro do teu coração. Porque o ódio, querido, as palavras más, elas não são de Deus. Elas são do inimigo. Eu imagino naquela hora que aquela menina estava ali, né? Ela foi lá, comprou um bolinho, né? Chegou em casa, fez uma ganache, colocou ali o veneno ali dentro. Imagina, ela estava com Deus? Não, queridos. Quando você está fazendo alguma coisa que não é direcionado de Deus, você está fazendo movido por qual espírito? Do inimigo. Então tem coisa que você fala assim, gente, isso não é de Deus. E não é de Deus mesmo. Imagina, olha a jovem, eu fico imaginando a mente. Isso porque ela disse que gostava, era amiga. Que amiga é essa? Porque o amigo, o que ele faz? Ele cuida. Né? O amigo que é amigo, ele cuida. E infelizmente, essa menina se dizia amiga. E eu sou professora, já estou no estado há mais de 15 anos. Gente, tem os alunos, as crianças hoje, elas estão muito más. Elas têm um ódio dentro delas, assim, um bullying rola solto. Uma revolta. A gente veio comentando isso agora no carro. Que mundo que a gente está vivendo hoje, filhos? Deus sempre tem misericórdia. Por isso que nós podemos estar no mundo, mas nós não podemos se misturar. Nós temos que ser pessoas diferentes. O mal eu pago com o bem. E não posso pagar o mal com o mal. Porque o mundo ali fora, eles pagam o quê? Mal com mal. Né? Se você for para... Hoje mesmo, lá eu só fiquei escutando assim. Eu picava, eu matava. Eu falava, Senhor, tem misericórdia. Olha o Espírito. Né? Então a gente tem que tomar muito cuidado mesmo. Principalmente com as nossas palavras. Porque da nossa boca fala do que o coração está cheio. E a culpa? E a sensação de culpa, eu acho que é uma das piores coisas que tem. É o quê? A sensação de culpa. E, queridos, Deus é tão bom. Deus é tão maravilhoso. Porque Ele não faz isso com a gente, Ele não aponta o dedo. É as pessoas que apontam. É as pessoas que falam, você é errado, você está errado. Deus não. Louvado seja o nome do nosso Deus, porque nós vamos ser julgados por Ele. E Ele nos aceita como nós somos, amém? Amém. Isso que é importante, porque esses dedos, quando eu aponto o dedo para o meu irmão, tem quantos apontando para mim? Entendeu isso? E muitas vezes, nós somos na igreja, a gente faz isso, porque foi o fulano, né? Porque foi o ciclano, porque está assim, porque está assado. Querido, cuidado com a crítica. A crítica, ela é cruel e ela destrói as pessoas. Então, se você tem esse espírito de crítica, trabalhe, ore a Deus. Ore a Deus, fala, Senhor, tira de dentro de mim esse espírito maligno, porque é um espírito maligno, queridos. Não é um espírito de Deus. O espírito de Deus, a gente sabe que está lá em Gálatas, né? É mansidão, é amor. Deu problema ali no som, vamos ajudar, vamos orar. Outro dia nós fomos para uma programação lá no NASP, nada estava dando certo, era do Ministério da Mulher. O que a gente fez foi orar. Porque a crítica, não precisava mais crítica, todos os problemas já estavam acontecendo. Não é verdade? Então, se a gente tem isso no nosso coração, hoje é o dia de você falar, eu não quero mais viver com isso. Pode passar, meu querido, para o próximo, por favor. Foi? Olha lá, quando o sentimento de culpa não é ativado, é impossível corrigir o próprio comportamento e desenvolver essa habilidade. Eu acho que desde muito cedo é uma habilidade. Já viu aquelas pessoas que perdoam sempre está perdoando?
né? Elas levam, mas elas estão sempre perdoando. Por quê? Elas desenvolveram essa habilidade. E é uma habilidade. Quando eu não tenho essa habilidade, eu não vou conseguir. Tem pessoas que você vê assim, gente, mas nossa, quanta coisa acontece, como aquela pessoa é meiga. Se fosse eu, não conseguia. Mas é porque tem Deus, tem uma pessoa que ora, tem um jejum. A nossa vida muda, queridos. Essa semana de oração, essa mini semana de oração, isso é tempo de mudar, é hora de mudar. Eu preciso mudar. Essa semana não pode ser como uma semana qualquer. É hora de você mudar, é hora de você viver sem culpa. É hora de você parar de acusar as pessoas. É hora de você ajudar mais, é hora de você trabalhar mais. Porque, querido, tem trabalho, não tem? Se existe uma coisa, porque nossa igreja, que graças a Deus, é uma igreja muito organizada. E todos que vêm aqui trabalham, sim ou não? Você precisa ter cargo para trabalhar? Não precisa. Você precisa ter disposição para trabalhar. Eu, desde quando eu me batizei, eu nunca fiquei sem trabalhar. Esse ano eu estou como diretora da escola sabatina, eu ajudo na ASA. E o que mais? Alguns eu fui deixando, porque, né, ser professor é muita correria. Meu esposo é ancião, e a esposa de ancião ajuda também, né, porque a gente está ali todo mundo imbuído. Então, assim, nós temos que trabalhar. E eu comecei até com o meu pastor, eu disse para ele, eu acho que o ano que vem eu não quero cargo, porque eu quero trabalhar mais ainda. Você não precisa ter cargo, você precisa ter disposição. E você trabalha e faz um trabalho voluntariamente muito bom, queridos. Um dos trabalhos que eu amo fazer é dar estudos bíblicos. Falar de Jesus para as pessoas. Falar de Jesus para as pessoas e falar que a gente pode viver um sentimento sem culpa. As pessoas estão aí fora se sentindo culpadas. E elas têm que entender que o preço maior Jesus já pagou por elas, por nós. Então nós temos que ser leves, não é verdade? A gente tem que ser feliz. Olha, esse testemunho eu vou levar para o resto da minha vida. Porque isso é um testemunho que a gente tem que passar para frente. Que através de jejum e oração, Deus vai fazer milagre, queridos. Eu creio pelo poder da palavra. Pode passar, meu bem, por favor. Nós já lemos, pode passar. Pode passar. Isso aqui nós conhecemos a história, né? Está lá em Salmo 51, 3 e 5. Pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões e o meu pecado sempre me persegue. Sei que sou pecador desde que nasci. Sim, desde que me concebeu a minha mãe. Nós sabemos essa história. De quem que é essa história? Davi. E olha que pecado, hein, gente? Ali foi um pecado dos piores, vamos ser sinceros. Porque além da cobiça, mandou matar, né? Que a Bíblia diz que não matarás. Mas ele fez o quê? Ele se humilhou. E pediu o quê? Perdão. Queridos, eu sempre digo essa frase para os meus alunos. Quando a gente para de ser humilde, a gente para de crescer. A humildade precede a honra. Queridos, se você não tem isso, a humildade é acima de tudo. Eu sempre falo isso para os meus alunos. Uma pessoa humilde, ela entra e sai em qualquer lugar. Mas os arrogantes, queridos, não vão nem herdar o céu. Porque a humildade, ela procede a honra. E infelizmente tem pessoas muito arrogantes. Tem pessoas que se acham melhor do que os outros. E nós somos totalmente iguais, queridos. Você pode ter dinheiro e eu não ter nada. Você vai para o mesmo lugar que o meu. Você pode ser o caixão, ser diferente. Mas que nós vamos tudo para o mesmo lugar, nós vamos. Porque nós não somos nada. E muitas vezes nós queremos ser tanta coisa. Deus está dizendo para mim e para você hoje. A humildade é tudo. Amém? Amém? A humildade é tudo. Então esses salmos aí, Davi, ele foi o quê? Quando ele viu o erro que ele tinha cometido, né? Que foi um erro muito grande. Depois ele falou o quê? Sei que sou pecador desde que eu nasci. Desde que me concebeu a minha mãe. Nós somos pecadores. Mas nós temos, graças a Deus, que Jesus veio o quê? Veio, morreu por mim e por você. Então o preço maior, quem já pagou? Jesus. Então isso que nós temos que nos confortar. Pode passar, querido, por favor. O sentimento de culpa é uma essência, pois nos ajuda a identificar as nossas falhas. Já viu ficar aquelas pessoas que você está vendo que está errada e não faz, e acha que está certo? Isso aí acho que é uma das piores, é a pessoa não admitir o seu erro. Muitos casamentos hoje têm acabado por isso, queridos. Eu estou indo para um casamento de 30 anos. Esse ano a gente completa 30 anos de casado.
E assim, já perguntaram para mim, nossa, qual que é o segredo? Gente, o segredo é o quê? É você ceder, queridos. Casamento é ceder. Você tem que comprar várias caixas de CD e cedendo. Porque muitas vezes o que acontece? O casamento não dá certo porque os dois querem ser igual, não, porque tem que ser assim, queridos. E outra coisa, você tem que pôr Jesus, é o centro. Estou com a minha filha preparando para se casar, casa agora em outubro, a gente já falou para ela, falou, ó, casamento não é noivado, não é brincadeira, casamento é coisa séria, muito séria. E tem que existir o que num casamento? O perdão. Você tem que perdoar todos os dias. Eu estava com uma amiga agora, falando que ia se separar, eu comecei a orar por ela, falei, querida, será que isso é a solução? Você tem 2 filhas pequenas. Será que isso é a solução? E essa semana eu fui lá conversando com ela, ela disse, olha, a gente se acertou. Eu falei, amém, querida, vamos orar. Porque é isso que o inimigo quer, querido, de um lar destruído, é isso que o inimigo quer. Porque ele destrói o lar, depois ele destrói a igreja. Semana que vem eu vou fazer um final de semana da família aqui em Diadema. E os temas está isso, os portais, os ombrais, para passar o sangue do cordeiro. Queridos, nós precisamos fazer culto familiar na nossa casa. Se você der brecha para o inimigo, ele entra e acaba com o teu lar. Por isso que tem muitos casamentos acabados. Tem muitos casais que nem se falam mais. Então falta o quê? Um pouco de humildade, de ceder, olha, tá bom assim, amor, vamos sentar, vamos conversar. Estou aqui com a minha sogra, 60 aí? Quantos anos de casado? Mais de 60. Minha mãe ficou casada 54 anos. Amém? Amém? Queridos, hoje os casamentos não passam um dia. Eu fui madrinha de um casamento que passou. Eu disse assim, eu fui madrinha e, não sei, o Espírito Santo me falou assim, aquele casamento não vai durar. E aquele casamento não durou nem um ano. Porque estamos brincando aqui no altar. Isso aqui é coisa séria, queridos. É muito sério. Então assim, você para fazer uma escolha, preparar uma pessoa para se casar, pense bem. É melhor ficar solteiro do que casar e se separar. Entendeu? Isso é muito sério. Então eu tenho orado muito, peço que vocês orem pelo lado da minha filha, que Deus possa já conduzir nesse lar para a eternidade. Porque o que Deus uniu não separa o homem. E os lares que estão aqui, que Deus possa abençoar o lar de vocês. Porque trabalhar, a gente cuidar de Jerusalém, cuidar, sabe, de outros lugares, mas o lugar que a gente tem que cuidar é onde? É a nossa casa. A lição da escola sabatina dessa semana. Noé foi um homem de Deus. Porque ele pregou 120 anos. Mas ele alcançou quem? A sua família. Eu espero que eu e você alcançamos a nossa família. Amém. Porque às vezes a gente quer salvar o mundo, querido, e esquece da nossa casa. É o nosso lar que a gente tem que salvar. Imagina Noé ali, ele pregou, e se não tivesse salvado pelo menos a própria família. Mas o testemunho dele foi grato porque ele salvou a sua família. Vamos lá para a gente finalizando. Pode passar, querido, por favor. 5 passos para a transformação. 5 passos para transformar essa sensação em crescimento pessoal. Então eu preciso aprender como posso fazer para liberar perdão. O que eu posso fazer para ser amável com as pessoas. Vamos ver? Pode passar. Primeiro passo, recontar o ocorrido. Sabe? Porque às vezes você esquece, e a nossa mente é assim, né? A nossa mente esquece as coisas tão rápido, né? E você sabe que, mas eu acho que eu não esqueci, não. Você tem que lembrar. Então, recontar, identificar o erro, querido. E muitas coisas acontecem nisso ali, ó. Eu não sei identificar o erro. Você está errada, assume o erro. Se as pessoas assumirem o erro, imagine no trânsito. Se todo mundo assumisse o erro, tinha tantas mortes como tem hoje? Não tinha, queridos. Imagina se todo mundo guardasse o sábado. Como seria o nosso mundo hoje? Ia ser uma bênção. Então assim, identificar o erro. Buscar comportamento mais adequado, queridos. Tem comportamento que não são de Deus, queridos. E você vê às vezes até dentro da nossa própria igreja, né? Uns comportamentos meio estranhos. Você fala assim, isso não é de Deus. Então quando você está imbuído do Espírito Santo, você já vê que não é de Deus. Acontece isso com vocês? Sim, você fala, Senhor, não quero. E a gente vê, porque Deus está falando para você, isso não é de Deus. Corrigir o erro e seguir aonde? Adiante, esquece, queridos. O que passou, passou. Tem gente que fica ali, né? Eu falo que eu sou professora de história,
Eu preciso viver de museu. Mas tem gente que vive de museu. Tem gente que vive só no passado. Né? Uma coisa que passou 10 anos atrás, fica ali lembrando, fica mastigando, fica remoendo. E aí não vive. Não é verdade? E aí traz o quê? Tristeza. Então a gente tem que viver o presente. Passou, passou. E vamos tocar o barco. Pode passar, meu bem. Sentir culpa também é um sinal de empatia para com o próximo. O duro é isso, que às vezes você está vendo que a pessoa está culpada, que a pessoa falou aquilo e não assume e não tem empatia. O que é empatia? É se colocar, eu falo para meus alunos, é calçar o sapato do outro. Que aí você sente, né? Que é empatia. E tem muitas pessoas que não são empáticas, né? Que só aponta, que só critica. Porque é isso, sabe por que a fulana, porque o ciclano, querido, cuidado, isso não é de Deus não. Deus está dizendo para mim e para você hoje que nós temos que ter empatia. Jesus era uma pessoa empática. Porque as pessoas amavam ficar do lado dele. Porque ele não criticava. Ele ia onde? Ele via o coração. E nós, infelizmente, nós vemos muita aparência. Né? Ai, olha como... Não, isso é muito ruim. Então, que Deus tenha misericórdia de nós. Que nós possamos olhar para o próximo como nós mesmos. Né? Nossa, se ela está assim, vamos ajudar? Vamos fazer isso? Gente, eu falei isso no domingo. Eu sou o tipo de pessoa que é meu, tá? Eu fui viajar outro dia, levei minha mala, falei, não, vou dar tudo isso aqui, minhas coisas, minha mãe tá de prova, dei tudo, porque eu queria trazer algumas coisas, e no avião não podia. Minha filha, você é louca, mãe? Eu falei, querida, a gente vai levar o quê? Meu pai, quando ele faleceu, ele já deixou só o terno dele para ser enterrado. E às vezes a gente quer tanta coisa, né? E a gente não sabe nem o que fazer com aquilo. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Aqui também está um problema muito sério, querido, pais e mães. Infelizmente, os nossos filhos hoje, eles já crescem egoístas. E a culpa é de quem? A culpa é nossa. A culpa é nossa, querido. Porque assim, é fundamental ter cuidado ao lidar com os erros dos nossos filhos. É essencial ensinar as crianças a lidar de maneira o quê? Saudável com culpa. Você quebrou. Você fez isso. Ou passar a mão, queridos. Hoje o mundo está do jeito que está, porque muitas vezes nós passamos a mão. E aí, daqui a pouco, né? Chegou em casa com lápis, mas esse lápis não é seu. Ah, não, mas eu achei. Não, você não achou, você vai lá, vai devolver. Porque de um lápis vai uma coisa, né? Quando pensar que não, está roubando outras coisas. Então nós precisamos, e hoje, queridos, eu posso falar isso que eu sou professora, como as crianças estão melindrosas. Você chama a mãe está pior. Então você vê que é a família, é a base, né? Então a gente precisa fazer o quê? Desde muito cedo falar, foi você que fez. Você vai assumir sua culpa. Você vai ficar de castigo. Você vai pensar, e isso na escola a gente não pode nem falar mais. Né? Se eu falar isso, eu posso ser até punida. Mas por isso, por quê? Os pais passam muito a mão. Deixa fazer tudo. Queridos, tem que ter limites. Infelizmente, até mesmo a gente vê isso dentro da nossa própria igreja. Porque a criança não tem um culto familiar em casa. Você acha que ela vai se comportar aqui dentro da igreja? Não vai. E aí, coitado do diácono, né? A gente que é diácono, diaconisa, se vai chegar perto e falar, o pai já vira a cara. Não, porque você está entendendo o que eu estou dizendo? E é a realidade que a gente está vivendo hoje. Infelizmente, nós temos tantos livros, mas eles não são usados. Você pega aí o lar adventista, a orientação da criança. Tem tudo ali, só que ele está o quê? Lá na estante o quê? Empoeirado, porque a gente não lê, né? Tá com problema no casamento, lar adventista. Ah, mas é mais fácil separar. Ah, meu filho, eu não sei o que fazer. Outro dia eu falei com a mãe, querida, se você que é mãe não sabe o que fazer, eu só sou professora. Eu sei das minhas filhas, que eu vou prestar conta para Deus. Agora dos seus filhos é você. Agora os pais, eles querem terceirizar, né? Passa para terceiro, para quarto, para quinto. E aí quando chega na hora da culpa, não, meu filho não fez nada. Então, queridos, se a gente, ou se você vê alguma coisa dessa, ajude. Fala, fala se é sim, sim, não, não. E acabou. Pode passar, por favor? 1 João 1,9 diz o que? Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Amém? Isso é Deus dizendo para mim e para você hoje. Ele vai fazer o quê? Ele vai purificar de toda injustiça. Porque esse mundo é mau, queridos.
Esse mundo é de quem? É do inimigo. Então nós que temos Jesus precisamos fazer o quê? Levar coisas boas. Perdoar para ser o quê? Perdoado. Amar para ser o quê? Amado. Isso que nós temos que fazer. Então nós precisamos confessar. Porque se a gente não confessa, você não vai conseguir viver. Eu tenho um testemunho que foi muito interessante, de um irmão. Ele teve um problema de adultério e ele passou por processo de disciplina, mas é que ele ficou acho que 8 meses. Os 8 meses ele não faltou um culto. Ali houve uma humildade. Até no dia do batismo, quando ele falou assim, ó, e a esposa deu o testemunho e falou assim: eu esqueci, tudo que você fez comigo foi jogado aqui dentro desse tanque e afundou. Isso é perdão, queridos. Amém. Isso é perdão. Porque o problema é você falar que perdoa e ficar o quê? Remoendo. Você perdoou? É muito complicado. Leve suas preocupações a quem? A Deus, queridos. Porque Ele cuida de mim e cuida de você. Amém? Leve para Ele. Porque Ele é manso, Ele é suave, Ele não acusa. Ele não te julga como as pessoas te julgam. Deus é dele, está escrevendo tudo, queridos. Esse é o nosso Deus, é o Deus que você veio buscar aqui hoje, numa quarta de poder. Esse é o nosso Deus, está dizendo para você assim, ó, chegou a hora de mudar. Sabe aquela pessoa que você era ontem? Hoje você vai ser diferente. Amém? Porque chegou a hora de mudar, queridos. Chegou a hora de viver sem culpa. Jesus já pagou o preço maior por mim e por você. Então vamos viver uma vida leve. Vamos ser felizes, vamos rir mais. Falar de Jesus para as pessoas. Porque Jesus está voltando. Pode passar? Marcos 14:72 diz: a culpa veio como uma lição, cumpriu seu papel e Pedro seguiu-a em frente. Nós sabemos que Pedro passou. Sim ou não? Sim. Mas ele fez o quê? Ele se arrependeu. Quando você se arrepende, quando você confessa, seu fardo fica leve. Tem gente carregando um fardo tão pesado que você olha e fala assim: meu Deus, tem misericórdia? E Deus está dizendo assim para mim e para você, ó, a culpa veio por uma lição. E Pedro entendeu, eu e você também precisamos aprender essa lição de hoje, que é a hora de mudar. Chegou a hora de apagar aquelas coisas que você vem carregando. Sabe, tem gente que vem carregando coisas da infância, queridos. Gente, confessa. Conversa com Deus. Por que existe aí os psicólogos? Tem alguma psicóloga aqui? E esse profissional veio para quê? Para nos ajudar. E tem pessoas que ficam ali naquela amargura, não confessam, não falam, vivem doente por falta de falar o que está sentindo. Então Deus está dizendo para mim e para você hoje: chega disso, siga em frente. João 21:15, Pedro apresentou a lição e dessa vez agiu de maneira o quê? Diferente. Amém? Ele agiu de maneira diferente, por quê? Ele reconheceu o seu erro e pediu a Deus o quê? Perdão. Porque naquela hora ali, vamos pegar aquela cena do mar, né? Que ele queria atravessar. Ele estava com a prepotência. E o que aconteceu com ele? Se afundou. É isso que acontece conosco. Quando a gente não se humilha, quando a gente não aceita que nós somos pecadores, fica difícil você ser perdoado. Mas quando você se coloca de jejum e oração, entrega a sua vida, Deus muda, queridos. Deus transforma. Eu não tenho dúvida que Deus pode tocar no coração dessa menina que assassinou a amiga. Quem somos nós para julgar? Quem tiver sem nenhum pecado, atira a primeira pedra. Não é verdade? Então nós temos que fazer o quê? De orar por ela, que Deus pode transformar o coração dela. Reconte a história, indique o erro, aprenda com ele como agir em uma próxima vez e peça perdão e siga em frente. Amém? Imagina essa irmã que tivesse desistido. Ela foi ali, ó, jejum e oração. E Deus já sabia que isso ia acontecer na sua vida. Porque Ele é Deus. Nós é que muitas vezes duvidamos do poder de Deus. Deixamos de receber a bênção por isso. Isso. Muitas vezes a gente fala assim: eu gosto do culto da mata, não sei quantos já foram, lá no NASP. Ali você tem que saber o que você vai pedir. Porque o que você pede, Deus te dá. E hoje Deus está pedindo aqui que é para você deixar. Se você tem alguma culpa escondida, você tem que hoje pedir perdão. E falar: Senhor, eu quero de hoje em diante viver diferente. Eu quero de hoje em diante viver leve. E se tem alguém que você precisa pedir perdão até sábado, peça. Para você ficar mais leve.
para você sentir e seguir adiante. Próximo. Romanos 8:1. Agora, pois, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo. Amém? Não existe condenação, queridos. Nós estamos em Cristo. O preço maior Jesus já pagou por nós. Amém? Nós somos livres, queridos. Nós temos que sair para o mundo e falar que Jesus já pagou o preço maior na cruz e que Ele vai voltar. Eu creio. Quantos aqui creem? Amém. Amém. Esse mundo não dá mais, queridos. Eu sei que você pode ter sua casa linda, seu carro novo, tudo lindo, mas o que Jesus está preparando para mim e para você, olho nenhum não viu, queridos. É isso que você tem que ter em mente. Chegou a hora de pensar no céu. Se nós estivéssemos pensando no céu, Jesus já teria voltado, queridos. Nós ainda estamos muito apegados a essa terra, às coisas materiais. Então, o meu apelo hoje é que nós possamos nos apegar nas coisas do céu. Aonde o olho nenhum não viu, querido, onde não vai ter câncer mais, onde não vai ter morte mais, onde não vai ter dor. Não é verdade, minha irmã? Então nós precisamos almejar o céu. Próximo. E nós já estamos encerrando. O seu destino nunca foi a sua destruição, mas a salvação. Que Deus te abençoe. Que Deus nos abençoe. Que a nossa salvação está garantida, queridos. Se nós perdemos o céu, a culpa não é de Deus. A culpa é nossa. A culpa é nossa. Chegou a hora de você dizer: chega. Chega. A nossa irmã vai cantar. Meu apelo hoje, você vai se colocar em pé e vai falar com Deus enquanto que ela estiver cantando. Se tem alguma coisa que está te machucando, chegou a hora de você falar com Deus. Foram feitos alguns pedidos, alguns agradecimentos. No final, eu vou segurar a caixinha, eu vou estar orando. Tem alguém que ainda não colocou? Nós estamos vivendo um mundo que nem a nossa aliança mais a gente pode usar, né? A irmã também, a semana passada, lá na igreja, chegando, também foi assaltada. Então vamos orar por esse caso. Então assim, você vai se colocar de pé e vai entregar a sua vida a Deus. Se tem alguma coisa dentro do seu coração que precisa ser perdoado, se tem algum sentimento de culpa que você precisa falar com Deus, é neste momento que você vai falar com Ele agora. Nosso Deus e Pai, nós não temos palavra para te agradecer, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Amém. Nós que muitas vezes, Senhor, temos um coração tão duro, e o Senhor é um Deus tão amável. Cuide de nós, Senhor. Nós precisamos sair daqui hoje sem culpa, deixar as coisas do passado para trás e seguir à frente, e tendo a certeza que o Senhor vai voltar e nós vamos morar contigo nas mansões celestiais. Amém. Esteja, Senhor, com a família que está na delegacia, fazendo o boletim de ocorrência, Senhor. Nós estamos vivendo um mundo tão difícil, onde nós não podemos sair mais de casa. Cuide deles, Pai. Por favor. Graças a Deus que lhe pouparam a vida, porque tem muitos que não fazem isso. Estou aqui também com uma caixa, Senhor. O Senhor conhece o pedido de cada um aqui. O Senhor conhece as lutas de cada um. O Senhor conhece o que vai lá no fundo do nosso coração. Então, Senhor, eu não tenho poder nenhum, mas o Senhor tem, de transformar, de curar. Cuide, Pai, de cada pedido aqui hoje. Cuide de cada um de nós. O que nós viemos buscar aqui hoje, que nós possamos estar saindo daqui cheio do Teu Espírito. Amém. Que nós possamos ter mais 2 dias na semana para sábado e estar aqui para agradecer. Amém. Porque o Senhor é maravilhoso. Assim como o Senhor fez no passado, o Senhor está fazendo hoje. Nos use como instrumento vivo. Nos leve com segurança para os nossos lares. Amém. Por favor, Senhor, cuide de nós. Afasta o malfeitor para bem longe. Cuide da nossa casa. Que o sangue do Cordeiro possa ser passado em cada lar aqui. Amém. Que o mal não se prevaleça, Pai, por favor. Amém. Que só possa reinar a paz, o amor. Que o nosso lar possa ser um pedacinho do céu. Amém. Para nós termos o desejo e a vontade de morar contigo nas mansões celestiais. Amém. Fique com essa igreja, Senhor. Fique com a liderança dessa igreja, com os membros, com o pastor dessa igreja. Amém. Que tudo, imbuído num só espírito, é de aguardar a tua volta. Amém. Muito obrigado por tudo. Sábado nós estaremos aqui para finalizar essa semana com bênção,
e com vitória. Amém. Porque do jeito que começamos, nós vamos sair diferente. Porque nós sentimos que chegou a hora de fazer mudança na nossa vida. Amém. Chegou a hora de nós sermos pessoas diferentes, de ajudar pessoas para pregar, pessoas para cantar, pessoas para levar o amor àquelas pessoas que não têm. Amém. Então, esse momento é hoje. Que nós possamos ir para casa e refletir que chegou a hora da mudança. Amém. Nos ajude. Obrigado pelo testemunho, Senhor. Só o testemunho que tivemos aqui hoje já poderia ter sido a mensagem. Porque nós sabemos no Deus que nós confiamos. Amém. Muito obrigado. Continue abençoando essa jovem. Que ela possa ser uma bênção no seu novo emprego. Tudo te pedimos em nome de Jesus. Amém.